A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, o programa do seu casamento, do seu coração, da sua família, Bem Casados, programa da IPP TV, a sua TV missionária, que faz parte da nossa grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da qual eu sou Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius e sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados. E aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros eu sou pastor auxiliar. Eu sou pastor auxiliar do reverendo Arival Dias Casimiro, o nosso pastorzão, a quem a gente aproveita para mandar um beijo para ele e para Tárcia, o casal pastoral amado aí. Que Deus abençoe muito. Esse programa tem o apoio do Ministério de Casais e a gente fica muito feliz. Você já ouviu falar do ECC? Então, Encontro de Casais com Cristo. É um programa que acontece aqui no nosso ministério e você precisa ficar por dentro. Pastor, estou chegando agora, estou visitando a IPP TV. Então, se você chegou a primeira vez aqui no canal da IPP TV, clica no sininho, faz a inscrição, curte aí, comenta e compartilha. Participa do chat. Você, com engajamento, ajuda a missão, a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque tem perfuração de poços no sertão nordestino, tem plantação de igreja pelo Brasil e pelo mundo, tem cesta básica para alcançar quem precisa. Você pode fazer isso? Então ajuda a gente aí compartilhando, pega esse link, coloca lá no grupo da família, né, Michele? No WhatsApp da família e ajuda a gente a divulgar a obra missionária de Pinheiros. Sem mais delongas, a gente vai ter aqui um momento especial. Como a gente sempre fala, o melhor de tudo é ouvir a voz do Criador do casamento e compartilhar com você a palavra de Deus. É o nosso objetivo inicial aqui no testemunho de hoje desse casal maravilhoso, onde a gente vai conhecer daqui a pouquinho o tema do programa, mas fica aí com o nosso devocional, Salmo de número 40, versos de 1 a 3. A Michele vai ajudar a gente aqui na Nova Almeida Atualizada, Salmo de número 40, de 1 a 3. Ajuda a gente na leitura, Michele. Sim, vamos ler. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha aí, esse texto tem tudo a ver com o testemunho do casal de hoje. Porque a gente pode pensar assim, ó, do fundo do poço, a rocha eterna que é Cristo. O Salmo de número 40 nos fala desse momento de libertação, onde todos nós fomos tirados da lama do pecado. Por isso, em primeiro lugar, esse Salmo, quando você olha e espera com paciência no Senhor, você sabe que esperar no Senhor é confiar nele e que o Senhor se inclina para ouvir o seu clamor. E Deus se inclina e ele ouve quando você clama por socorro. Está passando por uma situação complicada na sua vida pessoal e até mesmo no seu casamento? Em primeiro lugar, o que a gente aprende aqui, que o canal de comunicação do casamento com o Senhor é o clamor, é a oração. Em segundo lugar, a soberania de Deus é que nos dá a libertação. Veja, não é pelo esforço. O salmista aqui ele é muito claro. A salvação não começa no esforço humano, mas no agir soberano de Deus. É Deus quem se inclina. A atitude primeira é sempre dele de vir em nossa direção. E assim como o casal de hoje foram alcançados pela graça de Deus em meio a um turbilhão, a um caos, o salmista reconhece que só o Senhor pode nos tirar da lama do pecado. E essa é a doutrina da eleição, da graça irresistível. Nós fomos buscados pelo Senhor quando não tínhamos condições nenhuma ou forças para fazer isso sozinhos. Porque quem está morto no seu delito, no pecado, não tem vontade. Só mesmo Deus se inclinando. Por isso, soberania é o que a gente entende nesse momento agora. Em segundo lugar, é a graça de Deus que firma os nossos passos. Veja comigo aí, quando ele fala que no versículo aí, ó, versículo 2, colocou os meus pés sobre uma rocha, ou seja, e me firmou os passos. Cristo é essa rocha, né? Conforme lá a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, Cristo é essa rocha firme e ele apenas não nos dá o resgate e a salvação em si, mas ele também nos dá direção e estabilidade. Ou seja, Deus firma os nossos passos, nós passamos a caminhar em direção a ele
junto, né, com o nosso cônjuge, no nosso casamento, e vai nos guiando para um futuro glorioso. Como eu gosto de dizer, são dois pecadores salvos pela graça, rumando ao trono de Deus, e por isso, no lar do casal de hoje, uma estabilidade de vida sem Cristo foi substituída por uma nova caminhada. Você vai ver isso também no testemunho de hoje. Por isso é que Deus firma os nossos passos e Deus coloca os nossos pés sobre a rocha, e essa rocha é a palavra, e quem nos direciona é a bússola do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e que nos dá discernimento pelo fruto do Espírito. E para encerrar, o propósito do testemunho. Veja que o salmista, ele termina aqui: e me pôs nos lábios um cântico novo. E muitos verão essas coisas. Ou seja, quando a gente canta, quando a gente adora, quando a gente dá o testemunho, é vida transformada, sendo testemunho para transformar outras vidas. Ou seja, o cântico não é algo só particular, mas na verdade é público. Outras pessoas vêm, outras pessoas são impactadas. E assim, no testemunho de hoje, para a glória de Deus, você vai acompanhar que o propósito final não é somente a felicidade do casal, mas também que muitos glorifiquem a Deus por meio daqueles que são salvos e restaurados. Do fundo do poço, a rocha eterna, nesse Salmo de número 40. Curta agora com a gente o programa de hoje e fique ligadinho aí para aprender com um testemunho poderoso desse casal. Não é isso, Michele? É isso aí. Vamos agora ver um pouquinho do testemunho do casal. Maurício e Juliana se conheceram em 2002, quando ela ingressou na empresa onde ele já trabalhava. A amizade foi crescendo e em 2006 começaram a se aproximar até que o relacionamento floresceu. No ano seguinte, decidiram morar juntos em um pequeno apartamento. Desde o início, a relação deles foi marcada por parceria e cumplicidade, mas ainda não conheciam a Cristo. Levavam uma vida cheia de baladas, bares, muitas amizades do mundo e o consumo frequente de álcool. A família de Maurício já era evangélica e, vez ou outra, o casal participava de reuniões de oração na casa de um pastor, mas sem envolvimento real. Em 2008, em busca de um lar maior e mais confortável, decidiram comprar uma casa mesmo com muito receio por conta de uma dívida que assumiram. Foi uma decisão que mais tarde perceberam ter sido dirigida por Deus. A casa era grande e antiga e logo se encheu de vida, com 2 labradores e muitos amigos recebidos em festas e churrascos. Porém, aquelas companhias não eram saudáveis e a atmosfera do lar se tornou pesada. O álcool passou a ocupar um lugar central na rotina de Maurício, que fazia churrascos mais pelo prazer da bebida e das rodas de amigos do que pela comida. Apesar de manterem um bom relacionamento, as discussões entre o casal eram intensas e explosivas. Neste mesmo período, Maurício deixou a empresa onde trabalhava e voltou ao comércio da família. E Juliana também deixou o emprego pouco tempo depois. Em 2010, Juliana engravidou do primogênito, Murilo, que nasceu em outubro. Um menino saudável, mas de personalidade intensa e difícil de lidar. Juliana fez questão de oficializar a união e em janeiro de 2011, com Murilo ainda bebê, os dois se casaram no civil. Juliana sempre desejou ter mais de um filho e em 2012 engravidou novamente. Para surpresa do casal, descobriram no ultrassom que, em vez de um, seriam 2. Vinícius e Letícia nasceram em outubro daquele ano, completando a família com o nascimento de um casal de gêmeos. Nessa época, eles também montaram uma casa de carnes assadas, o que aumentou ainda mais a convivência com churrascos e bebidas. As festas em casa continuaram, mesmo com as crianças pequenas. No entanto, começaram a enfrentar situações espiritualmente perturbadoras. Murilo, o filho mais velho, tinha pesadelos constantes. Acordava gritando e dizia ver coisas na casa. Muitas vezes, Juliana chorava de pavor. Esses episódios ocorriam, na maioria das vezes, após visitas de amigos. As dificuldades se agravaram quando o comércio da família pegou fogo, trazendo prejuízos e dívidas. Nesse momento, Juliana começou a buscar ajuda na igreja.
Maurício chegou a acompanhá-lo algumas vezes, mas nem sempre permanecia até o final do culto. Apesar disso, era sempre recebido com carinho pelos irmãos. Aos poucos, ele começou a perceber o agir de Deus. A igreja foi fundamental para a família. Durante as orações, algo impressionante acontecia. Quando o pastor orava por Murilo, o menino desfalecia por alguns segundos, algo que tocava profundamente Maurício. Juliana se converteu e foi batizada, mas a luta contra o álcool ainda era forte na vida dele. Ponto de virada aconteceu em 2018, quando após um dia inteiro de bebedeira, Maurício saiu de carro completamente embriagado, passando a noite em bares e voltando para casa de madrugada em estado lamentável. Ao ver o sofrimento de Juliana, que chorava ao encontrá-lo naquela situação, ele entendeu que precisava mudar. Decidiu buscar a Deus com mais seriedade e entregou sua vida a Cristo. Pouco tempo depois, foram convidados a conhecer outra igreja, a IPP. Logo no primeiro culto, ouviram uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. A partir dali, o casal passou a frequentar os cultos e os grupos de pastoreio, o que foi fundamental para o crescimento espiritual da família. Em 2020, Maurício e os filhos foram batizados. Hoje, o casal olha para trás e reconhece a transformação que o Evangelho trouxe em todas as áreas da vida. No casamento, na criação dos filhos, no trabalho e até na forma como se relacionam com o mundo. Com Deus no centro da família, eles testemunham a mudança no coração dos filhos e a importância de criá-los separados dos valores corrompidos deste mundo. Maurício e Juliana celebram a libertação que receberam em Cristo e vivem hoje para a glória de Deus, perseverando na fé. Olha aí, estamos de volta aqui, bem casados, depois desse vídeo maravilhoso. Não tem como não se emocionar desde já. E nos bastidores a gente já estava se emocionando com o próprio devocional. Mas o Maurício vai falar melhor, e a Juliana também, os quais eu cumprimento. Maurício e Juliana, sejam bem-vindos ao Bem Casados. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí, sejam bem-vindos. E contar a história de vocês aqui, né? Sim. Isso aí, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Bom demais. Bom, o vídeo resumiu bastante, né, a nossa história, mas basicamente é isso. A gente se conheceu na empresa, né, onde nós trabalhávamos, e aí fomos nos aproximando, né, foi acontecendo assim, e acabou que ficamos juntos, e uma coisa muito rápida, aconteceu tudo muito rápido, né, a gente trabalhou por alguns anos juntos, né, sem nenhum tipo de envolvimento, e quando aconteceu rápido, né, e estava nos planos de Deus, então não tinha como dar errado, né, então é isso. Aí... na verdade a gente já se conhecia, porque assim, a gente passava a maior parte do tempo trabalhando na empresa, então a gente passava... Vocês trabalhavam juntos? Sim. Só que assim, não foi assim, se conhecemos... Não, a gente trabalhou acho que uns 4 anos juntos. E era próximo, a gente trabalhava no mesmo departamento. E depois de um tempo, surgiu o interesse, e aí a gente já se conhecia, né? Sim. Já fazia bastante tempo que a gente estava junto e... Aí a gente começou a namorar e tudo começou a acontecer rápido. Foi tudo muito rápido, né? E vocês não tinham nada com igreja, não eram nenhum conhecimento, nada, não frequentavam na verdade, assim, a minha mãe, a minha irmã, né, elas já eram batizadas, elas já frequentavam uma outra igreja, né, então, em alguns momentos, assim, eu até achei um pouco demais da parte delas, né, dessa questão de, nossa, né, todo mundo acha que os crentes é tudo meio maluco, né, muita coisa de igreja e tal, e eu tinha essa visão, assim, falei, nossa, mas igreja hoje, né, mas todo final de semana tem que ir, né, a gente tem um entendimento diferente quando a gente não está envolvido, assim, né, e como o pastor Arival mesmo fala, né, oração de mãe... É poderosa, né? Poderosa. Né? E acho que, assim, a família, meus primos, meus tios, né? Mas eu sempre vi aquilo, assim, como uma coisa meio... Bem distante pra você, né? Distante. Pra mim,
Algo Mas a gente somente não- religioso. É. Na verdade, eu sempre tive muita fé, assim, É. A gente nunca foi contra, assim, Eu não. sempre tive muita fé em Deus, acreditei muito, né? Mas é daquele meu jeito ali, né? Sem abrir mão de algumas coisas, né? Sem entender o que era mesmo a história da palavra de Deus, né? O que Deus quer da gente, né? E aí, Deus foi tocando, né? Usando a forma que Ele sabe, a melhor forma para ter o chamado irresistível e não teve jeito, né? Mas aí teve um namoro de vocês que começa na empresa, mas depois vocês saem da empresa e aí vão Na verdade, decidir morar juntos, é A isso? gente foi, quando a gente estava na empresa ainda, a gente já foi morar junto. Quando vocês começaram a namorar, já foram morar. A gente falou, Foi tudo muito rápido. vamos ficar junto, a gente se gosta, vamos ficar junto. E aí a gente passou um tempo morando junto, mas, né, tinha a vida do mundo, né? Eu também, mas a gente ia numa reunião de oração. Tinha terça, né? Era de Era de terça-feira. terça-feira, dessa igreja que minha mãe E frequentava. esporadicamente a gente ia, mas só que assim, a gente não abandonava as coisas do mundo. A gente ia lá, fazia bem pra gente, a gente gostava, no final tinha uma fila de oração, a gente entrava na fila, mas quarta-feira, vida normal, entendeu? Era como se fosse uma espécie de rito para vocês terem um momentinho de fé, Sim. e alguma coisa de espiritualidade, mas não era algo que dirigia a vida de vocês. Não era. Não é. A gente, porque na verdade é um estilo, né? Um estilo mais pentecostal, né? E tinham muito daquelas aquele momento assim de como é que se diz? O pessoal dá uma palavra assim, direciona, Deus está falando com você. Se fosse uma profecia. É isso, né? Entendi. Então a gente ia buscar isso, né? O que Deus quer pra mim ali, através dos irmãos que estavam ali e tal, né? E a gente ia muito pra saber dessa profecia, o que Deus quer de nós, assim, né? Então era uma coisa mais avivada, assim, né? E era bem legal. Pra gente foi importante aquele momento, que foi assim a porta de entrada, digamos assim, né? Sim. Uma semente Uma sementinha. começou a ser plantada ali. Isso, exatamente. Foi. Na verdade, eu falo isso, né? Apesar da gente estar hoje na IPP, mas aquela igreja foi muito importante na nossa vida. Para começar a despertar vocês para o lado espiritual. Exato, isso. Querendo ou não, né? Sim, Mesmo que essas não sejam práticas da nossa igreja, Sim. sim. mas ao mesmo tempo trouxe um despertar de vocês. E uma curiosidade, né? o pessoal era muito acolhedor também. Legal. Os irmãos de lá são até hoje, né? Algumas pessoas que a gente ainda tem contato, né? Inclusive eles que fizeram o nosso casamento, né? O Silvio e a Silvana, eles são bem queridos, assim, né? E quando a gente tem oportunidade, assim, são pessoas que de fato moram no nosso coração mesmo, Muito assim. bom. E eles, toda a igreja lá, são bem acolhedores, assim, né? Isso foi importante para vocês Muito por isso, é importante. isso, Juliana? Foi bastante importante, porque, né, despertou. Na verdade, eu aceitei Jesus naquela igreja depois de um tempo e me batizei lá também. Então, já veio, né, eu acho que dali eu já comecei a também trazer ele, consegui começar a trazer ele pra igreja, né? Sim. Então esse início de relacionamento de vocês foi bem, como a gente fala, um relacionamento bem do mundo mesmo. Do mundo, não tinha compromisso nenhum, Não. né? Nenhum. E vocês já moravam juntos e aí decidiram ter um filho, Sim. né? E aí Sem casamento. sem casamento. casamento. E aí, E foi assim, seja o que Deus quiser mesmo, sem planejamento, né? Vocês já tinham saído da empresa que vocês trabalhavam sim, juntos? Já. nisso já tinha saído, o Maurício já tinha voltado a trabalhar com o pai dele. E aí a gente falou, vamos ter um filho esse ano. Só que assim, né, Maurício, a gente tinha muito amigo, festa em casa, churrasco toda hora. No vídeo deu para ver que o espeto era grande ali. Sim, Ali era trabalho ali, né? Eu tinha montado uma loja ali, uma casa de carnes assadas e tal. Tá. Ali Vocês tiveram que ter um negócio de assados. Sim, inclusive. sim. Legal. mas assim, tanto é que quando a gente mudou, a gente foi morar numa casa e depois a gente mudou. Quando a gente mudou, a gente nem se preocupou em reformar nada, era uma casa antiga, então a gente se preocupou com a churrasqueira e com Pra poder receber os amigos, pra né? receber o pessoal e continuar na nossa vida do Parte mundo. de sala, de cozinha, não tinha nem móveis, não tinha nada. A gente só reformou lá o quintal e o quarto, só.
né? Porque o quarto a gente ia dormir e que a gente trabalhava também o dia inteiro, então o evento, o churrasco não podia faltar, né? Então era do quintal pro quarto pra dormir, né? Então, E aí nisso veio o Murilo. Sim, aí veio o Murilo. Aí quando o Murilo veio, aí nesse momento a gente Aí teve que terminou. botar móveis na casa. Exatamente. Aí Durante a gravidez, a gente já começou a se preocupar com isso. Aí já começamos a reformar, né? Começamos a mobiliar, porque a gente não tinha sala, a gente não tinha nada. A gente tinha só a churrasqueira. Só a churrasqueira. E mesmo assim, vindo gravidez e Murilo, a bagunça, né? Bagunça. Do churrasco. Eu já fiquei meio um pouco, comecei a ficar um pouco de fora da bagunça, mas ele ainda tava. Ainda tá. Porque assim, a Juliana, ela, uma situação assim, para não ter aquele confronto direto, né? Muitas vezes tinha, logicamente, né? Mas ela meio que ela deixava, Deixou, assim. né? Tipo Vou fazer o quê, né? Vou ficar discutindo, vou ficar batendo boca, quer beber, bebe, né? Então eu ficava lá no fundo, assistindo o jogo, os caras lá, ela pegava o Murilo, subia, ia dormir, a gente ficava lá, né? Eu inventava churrasco de segunda-feira, de quarta-feira, pra ver jogo, né? Então, assim, qualquer motivo que tivesse era motivo. Era motivo para assar uma carninha. Sim. Na verdade, não era nem motivo pra assar carne, né? Era motivo pra tomar Para beber. Pra beber. Aí, esse é o ponto, né? Porque aí o Murilo nasce, vocês estão conduzindo a vida. Aí aquela casa que era uma casa muito engraçada, não tinha nada, só churrasqueira e um quarto de dormir, tipo a musiquinha, Tipo né? isso. Mas depois vocês começaram a sentir, Juliana talvez, principalmente por causa do Murilo, né? Sim. A necessidade de fortalecer mais o lar. Mas aí entra um fator que foi complicador, a bebida, não é isso, Maurício? Na verdade, assim, eu saía pra andar com os cachorros na rua, eu sabia mais ou menos, aqui eu sei que tem um bar, então eu subia essa rua, tomava uma cerveja ali tem outro, então eu já tomava outra ali, então assim, o pretexto era sair com os cachorros, né, pra dar uma volta, e sempre com né, segundas intenções, assim, né, Então a bebida foi algo que foi tomando conta do seu coração mesmo. Sim, até mesmo em trânsito, pegava o carro, nessa época do restaurante eu fazia compras no Ceasa, com um trânsito muito intenso, parava, né, não só nesse momento, mas eu podia pegar um engarrafamento que eu tinha parado no posto de gasolina, comprar uma long neck, sabe, então precisava dessa... Uma coisa que eu nunca achei que eu ia conseguir na minha vida era parar de beber cerveja, assim. Entendi. Sempre gostei muito mesmo, sabe? Certo. É uma coisa E você parou, Parei. cortou de vez. Nem aquele bombom com o licor eu não como. Nenhuma Nada. gota de álcool Não, mais. nada. Nada. Mas como é que foi essa trajetória da bebida na casa, Juliana? Por favor. Então, aí, na verdade, depois que o Murilo nasceu, a gente casou. Aí passaram-se 2 anos, que nem no vídeo ele mostrou, eu fiquei grávida. E aí a gente descobriu que eram gêmeos. Quando a gente descobriu que eram gêmeos, o Maurício falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Com 3 crianças, né? Eu vou ter que arrumar outro emprego. Murilo pequenininho, Murilo né? pequenininho. E aí ele falou, já sei, eu vou abrir uma casa de carnes. Só que nessa casa de carnes, ele vendia bebida. E nessa, o que acontecia? De manhã, acordava, ia pra lá. Quando dava 10h30, abria uma cerveja. Aí chegava um cliente, senta aqui comigo. Os amigos, né? O pessoal ia lá, Pessoal ia senta aí, lá, toma aí e tal. Aí ele sentava. E nisso, uma bola de neve, né? Chegava no fim do dia, ele já tava daquele jeito, né? E começou a se tornar uma coisa Bem ritual, bem né? frequente, né? Na verdade, virou um vício. Sim. E isso, ele passou, acho que foram 5, 6 anos, assim, né, Maurício? Porque até a gente chegar na igreja, as crianças já tinham um tamanho, assim, né? E isso começou a me incomodar muito, porque as crianças começaram a ver e começaram a perceber. Sim, ele chegava bêbado em casa, não? Sim, assim, ele não chegava, assim, extremamente... Mas ele chegava alterado. E as crianças começaram a entender e começavam a perceber, mãe, por que ele tá assim hoje? E aí nasceram os gêmeos que se chamam, Vinícius e Letícia. Vinícius e o Letícia. pessoal de casa saber, meu xará e Letícia, Vinícius e Letícia, que foram nossos alunos, não é? Contar aqui um spoiler aqui, ó. Foram nossos alunos no Juniores 4 Quando e eles Juniores 6. Quando eles tinham 9 e 11 anos. Né? Exatamente, no Pinheiros Infância aqui. E eles são maravilhosos. Pronto, mas aí eles estavam vendo isso acontecer com o Maurício. Sim, e me incomodava, né? E às vezes eu falava pra ele,
É isso, é esse o exemplo que a gente vai dar, né? Porque se a gente vai dar esse exemplo, o que a gente pode esperar deles? Né? A minha maior preocupação era essa. O que vão ser quando crescer vendo isso, né? E o Murilo, ele, desde pequenininho, o Murilo, ele teve, na verdade a gente entende como uma opressão mesmo, assim, sabe? Ele era uma criança muito, ele não dormia à noite, sozinho. Ele, quando ele já era maiorzinho, tem aquela questão do, né, diagnóstico médico, né? Então ele é terror noturno, né? Mas aquilo pra mim é espiritual. Certo. Tenho certeza. Né? Da criança acordar no meio da noite, sair gritando pela casa, apontando, olhando pros cantos e desesperada, gritando, e tá ali, vai me pegar. A Juliana na frente dele, eu quero minha mãe. E a Juliana, eu tô aqui. E a gente sem saber o que fazer, orava, rezava, né? Não tinha, né? Não tinha uma direção. Não tinha uma direção. Aí esses nossos amigos da igreja foram lá em casa, né? Oraram em todos os cômodos, né? E falaram, lê salmo tal, quando acontecer isso, né? Então a gente tentando. Teve uma vez, o Murilo pequenininho, eu peguei ele no banho, né? Tirei ele do banho, tô enxugando ele, tô sentado em cima do vaso sanitário, enxugando ele assim. Ele olha pra porta do banheiro, olha lá, papai, e dá risada, não tinha ninguém ali. Ele viu alguma coisa ali, assim, sabe? E aquilo, pra mim, nitidamente, era uma opressão ali, porque era uma casa, né? Era o que a gente tava buscando, né? Então, e a gente percebia que quando tinha os encontros, e acontecia mais quando acontecia esses encontros na nossa casa. Ficava mais... Assim, quando tinha o pessoal lá bebendo cerveja. Quando tinha mais bebida, quando tinha mais gente mais lá. coisa. A gente percebia que quando o pessoal ia embora, no meio da noite, a gente começou a associar que acontecia. Então a gente chegou à conclusão que poderia ser uma opressão mesmo, né? Esses eventos que oprimiam a vida do Murilo. Sim. E aí ele via coisas assim e ficava aterrorizado. Sim. Ele... E aí, o que vocês fizeram em relação a isso? Então, a gente começou a frequentar a igreja, começamos a ir com mais frequência. Na outra igreja, né? Igreja lá. E aí faziam a fila, né, para oração no final do culto e tal. E toda vez que o pastor orava no Murilo, o Murilo desfalecia. Praticamente desmaiava um pouquinho, assim. Porque assim, a gente vê muita coisa na televisão, aquelas coisas assim fantasiosas e tal. Mas a partir do momento que você vê com seu filho, né, aquilo, não é normal. Não é normal, né? Então, assim, você não tem como falar que aquilo é uma montagem, que aquilo é uma encenação, né? Porque é uma criança, né? E aquilo foi acontecendo na nossa frente, sabe? Sim, foi com vocês, né? Foi com a gente, né? Então, mas isso aconteceu depois que a gente já estava na igreja. Antes disso... porque você se converteu primeiro, né? Sim. Então, como é que foi assim, aí, o que aconteceu? Esse lugar de carne, um belo dia, a gente recebeu uma ligação que estava pegando fogo. Olha só. Pegou fogo no comércio. E aí queimou tudo, não sobrou nada. E vocês só tinham esse trabalho? Não, eu tenho uma casa de carnes também que é com a família, com meu pai, né? Que é um açougue mesmo. Esse daí a gente fazia só as carnes assadas. É praticamente em frente, assim, eu peguei, né? Aproveitei a clientela, né? Tal, né? Mas esse daí era meu, nosso, e o outro é da família, né? Do meu pai, minha irmã, né? Então, e aí pegou fogo. Claro. Acabou tudo. E a gente falou, meu Deus, e agora? O que vai ser da gente, né? Então essa pergunta vai ficar no ar para você. E agora? O que aconteceu depois que o negócio deles pegou fogo? Você não sai daí, que a gente tem um breakzinho rápido, um recado da IPP-TV pro seu coração, e não perca essa história do testemunho deles. A gente volta já. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle-semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você.
Bem-vindo à Previx, uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados. Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção. Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. Estamos de volta para saber o que aconteceu. Pegou fogo. Pegou fogo no parquinho do, Pegou fogo do no Maurício, parquinho né? do Maurício, né? Acabou com a brincadeira. Fogo no meu lá. parquinho de diversões. Meu Deus. Né? Como é que foi, isso? Ju? Então, aí pegou fogo, né? E de repente a gente se viu sem nada. E aí meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí a minha sogra, minha cunhada iam, né, nessa igreja. E as crianças já estavam começando a ir, porque elas vendo o que acontecia com o Murilo e tal, às vezes convidavam e ia só eles com ela. Uhum. E aí eu falei, não, agora eu vou também. E aí eu comecei a ir. Aí na hora lá perguntaram quem queria se aceitar Jesus, aí aceitei Jesus. E comecei a frequentar, comecei a levar a sério. As crianças entraram no grupo de louvor, eles gostavam de ir também, e o Murilo começou a ir na oração. E sempre convidava o Maurício para ir, né? Só que domingo era o dia que ele ficava de boa, ele tomava a cerveja dele. Assando a carne, tomando cerveja. A carne, não sei o que, né? E teve vezes de eu chamar e ele falar assim, eu não tenho como ir. Eu não vou poder beber minha cerveja no domingo, eu não vou ir. Algumas vezes eu fui meio alto, assim, meio alterado, assim, porque eu já tinha tomado umas, né, eu trabalhava de manhã, nos domingos a gente abria a loja, né, então eu trabalhava no final do expediente, né, sempre tomando um negocinho, aí tomava tarde, jogo, futebol, né, e várias vezes eu fui pra igreja já meio... E como foi esse processo do reconhecimento que você, na verdade, tinha se tornado um alcoólatra e precisava de ajuda? Como é que foi isso, Juliana e teve assim, um dia que foi assim o ponto de virada, na verdade, assim, foi um dia que eu bebi demais, né? Juliana já estava na igreja com as já crianças, tava, né? Eu passei, foi um sábado, eu comecei a beber 11 horas da manhã na loja, aí foi um cliente lá, um amigo nosso que mora em frente, sentou lá, ficamos tomando e tal, até acho que umas 5, 6 horas da tarde, ela tava com as crianças num aniversário de um amiguinho lá, aniversário infantil, chegamos lá, o pessoal, tava acabando já, tava no fim da festa, vamos lá pra minha casa fazer um churrasco, aí nós fomos, ela não foi. Eu não fui pra igreja nesse dia. E ela foi pra igreja, eu fui com as crianças, só que eu fui de Uber, né? Tinha lá a mãe da amiguinha e tal, o pessoal lá, aí a gente, acho que em 4 tomamos uma caixa de Heineken, assim, de gradado. E eu já cheguei lá, já meio alterado, né? Eu saí de lá pior ainda. Aí quando eu fui embora, fui de Uber, deixei as crianças em casa, pus as crianças pra dormir, dei uma volta com os cachorros. A hora que eu voltei, tava todo mundo dormindo. Ela já tava dormindo, o que eu fiz? Peguei o carro, saí. Nossa. E aí, cheguei em casa no outro dia, 7 horas da manhã, tentei chegar em silêncio pra ela não acordar, só que os cachorros ouviram. Quando eu acordei, ele não tava do meu lado.
eu já fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, cadê ele? Aí eu já fiquei em pânico, sabe? Porque eu falei, aonde ele passou a noite? Porque ele já tava, né? Uhum. Aí eu fiquei em pânico. Quando ele chegou... Quando ela me viu, a minha fisionomia, assim, O estado que você estava. aí ela começou a chorar, né? E o que, assim, lógico, né? Depois daquele momento, né? Depois que a gente começa a ter lucidez, né? Naquele momento a gente nem pensa em nada. Mas a reação dela foi muito impactante pra mim, porque, assim, ela chorou, ela ficou triste, só que ela não brigou comigo. Ela ficou, sabe, uma pessoa decepcionada, assim? Ela ficou arrasada. Uhum. Sabe, com o pai dos filhos, com o marido, o companheiro daquela situação. Então, assim, eu acho que essa reação dela me tocou de uma maneira, porque se fosse qualquer outra mulher, pega as coisas, vou embora, vou pra casa da minha mãe, Faz aquele barraco, né? ou aquela sai coisa daqui. toda. Ela foi uma pessoa serena, né? Ela ficou muito abalada, ela ficou muito mal, só que ela teve uma atitude, assim, muito racional, assim, né? Não sei se essa seria a palavra Foi isso, certa. Juliana? Então, na Como é que foi? verdade, o que realmente aconteceu naquele dia foi... Quando eu vi, eu fiquei tão chocada, decepcionada, que aconteceu comigo aquela história de você ajoelhar e orar com gemidos inexprimíveis. Foi isso. Eu ajoelhei e chorei. Só isso. Falei, meu Deus, que situação. Não é possível. Eu tô buscando a Deus. Senhor, me dá uma resposta. Né? Porque eu já estava há um tempo e ele naquela situação, todo mundo orando para ele ir para a igreja e ele estava cada vez pior, sabe? Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, só orei e chorei. Foi isso que aconteceu. Uhum. E eu acho que Deus tocou no coração dele, né? Porque você viu o que ele disse? Uhum. Ele conseguiu enxergar, né? Uhum. Na verdade, assim, eu conversei com ela, né? Falei que eu não beberia mais e tal, que a partir de então eu iria mudar e tal. Só que a gente sabe que eu, por si só, eu não conseguiria, Não. né? Então, assim, foi ação de Deus. Porque quantos casos que a gente vê de homens, de pessoas, né, de uma forma geral, tentando se livrar de algum vício, né, de alguma questão, que sozinha a pessoa não consegue. Uhum. Então foi misericórdia de Deus mesmo, né? Então não tem como não ter sido, porque eu não conseguia tomar o ciclo completo de um antibiótico, por exemplo, de 7 dias, Uhum. porque eu interromper o tratamento no meio, porque eu precisava beber, entendeu? Uhum. Tomava ali 3 dias, 4 dias no começo da semana e para uma pessoa que bebe com essa frequência, todo dia, né? Eu bebia todo dia. Tinha dia que eu bebia mais, igual, por exemplo, eu pegava no final de semana, mas todo dia eu bebia. Uhum. Uhum. Tinha dia que eu bebia menos, né? E de repente não beber mais, né? Como é que foi essa... Você disse que esse momento que você viu ela ali, isso mexeu com você. E aí você decidiu mudar daí, você foi à igreja, Sim. como é que foi essa Então, aí passei essa a mudança? frequentar mesmo essa igreja, né? Com um propósito maior, né? De buscar a Deus, né? Na verdade, assim, a gente busca a igreja nesse momento, igual a gente hoje o nosso propósito é o que? É louvar a Deus, né? Naquele dia eu buscava desesperadamente para Deus Socorrer, né? me socorrer, né? E foi o que ele fez, assim, né? Então eu aceitei Jesus também lá naquela igreja, né? Então nos últimos momentos que a gente passou lá foi, né, inclusive uma pregação desse pastor que fez o nosso casamento, do Silvio, né? Um testemunho dele também que é até bem parecido, né? E aí a partir daí foi só bênçãos, né, da parte de Deus para nós, assim. Então, logo depois desse fato, era aniversário dos nossos filhos. E foi umas 2 semanas depois. E ele chegou em mim e falou assim: eu não bebo mais. Nessa festa não vai entrar bebida. E eu não vou beber mais. Olha só. E aí, tipo assim, né? E eu jamais falaria isso. Eu, tipo, na hora, Teve não acreditei. aniversários anteriores, né?
eu tinha uma caminhonete grandona assim, saí de lá mamado, e ela tinha que ir dirigindo a caminhonete. Eu jamais aceitaria uma festa de aniversário sem bebida, né, de chamar os amigos. Eu chamava mais amigos meus do que amigos das crianças, assim, né, pra participar, né. Que era tudo era motivo pra beber. bebida. Exatamente. E aí você não acreditou? E Aí eu não como é que foi? acreditei, e a festa foi sem bebida. Só que em seguida, assim, né, a gente começou a ter uma vida antissocial, porque... E eu também não insistia, né, porque ele precisava desse momento. Às vezes ele falava, eu tinha uma reunião de família, vamos numa pizzaria. Ai, eu não queria ir, porque ele queria ir na pizzaria e lembrava da cerveja, entendeu? Então a gente meio que deu um recesso, né? Nem churrasco eu não fazia mais, Não porque fazia mais churrasco. o churrasco pra Uma mim, coisa chama outra. eu descobri que eu não associava. gostava, quer dizer, não que eu não gostava de churrasco, sempre gostei muito de carne, né? Mas eu descobri que o legal, o meu prazer não era no churrasco, não era na carne, era a bebida. A bebida no churrasco. O pretexto do churrasco era pra você E aí, beber. como eu não bebia mais, o churrasco perdeu graça pra mim. Hoje em dia não, hoje em dia tranquilo. E aí, como é que foi essa questão para vocês quando vocês chegam na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Como é que foi a virada para vocês virem para cá? Então, na verdade, assim, apesar, né, voltando um pouquinho dessa igreja ter sido muito importante para nós, Claro. o estilo de culto ali não agradava muito, porque, assim, na verdade, eu não gosto muito de barulho, assim, né? Então, lá é uma igreja muito avivada, assim, né? Muito fervor, assim, né? E isso para mim me incomoda. Muitas vezes eu tava no culto lá, eu ia pro carro, tal, assim, né? E lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma coisa mais serena, mais tranquila, né? Não tem muitos glórias, muitos aleluias, né? Então, às vezes até, de repente falta até um pouquinho, né? Mas, assim, e a pregação do pastor Hernandes ali também, né? Eu não lembro, né? Não vou lembrar qual que foi a palavra ali, né? Naquele dia, mas foi muito impactante o ambiente, de uma forma geral. A igreja era menos cheia, né? Não era tão cheia, tão disputada, assim, os lugares, né? Como é hoje, né? E ali eu falei, agora eu me encontrei, assim, né? Então, essa frase aí, agora me encontrei, porque você ouviu uma palavra ministrada pelo reverendo Hernandes Foi. Dias Lopes. Sim. O que essa frase significa para você hoje? Agora eu me encontrei. O que significa? Olha, ali, quando você, um filho, acha ali o berço materno, digamos assim, né? Você Voltou para casa. É tipo isso. Você se sente no seu habitat, assim, né? Aquilo foi uma transformação, assim, porque assim, de lá pra cá, pouquíssimos domingos a gente não esteve na igreja, né? E aí a gente, por iniciativa nossa ali, vem das propagandas ali dos grupos de pastoreio, fomos buscar o grupo de pastoreio, né? Aí o pessoal da secretaria entrou em contato com a gente, direcionou. A partir ali do grupo de pastoreio, eu entrei no Ministério de Estacionamento. No Ministério de Estacionamento fui pra Junta Diaconal, né? Aí a Juliana começou a se envolver também no Ministério lá da Educacional Infantil, né? Pinheiros Infância ali. Pinheiros Infância. Muito E aí, bom. agora, só... Tudo fluiu e agora a gente tem que dar mais um breakzinho, porque você vai entender com a gente como que isso impactou mais ainda a vida dos filhos. Se por outro lado os filhos viam um pai que estava ali perdidaço na lama da bebida, né? Aí daqui a pouquinho você vai entender um pouco mais essa história. A gente volta já, não sai daí. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care.
Voltamos, estamos de volta aqui bem casados. A gente está com um casal maravilhoso da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Trabalham lá com a gente na igreja, né? No Ministério Diaconal, no Pinheiros Infância, não é isso, Sim. Juliana e Maurício? Vocês são bênçãos no nosso meio. Mas a gente volta com a pergunta sobre os filhos, né? Como é que vocês percebem aí que a transformação de vocês impactou a vida dos filhos de vocês? Do Murilo, Murilo, Vinícius, do Vinícius e e Letícia. da Letícia. Sim. Hoje a gente tem visto assim, né, até mesmo no círculo de amizade deles mesmo, né? Porque eles já são adolescentes, já né? são adolescentes, né? Que logicamente que eles estando ali no ambiente cristão, né? A gente trazendo uma palavra, um ensinamento em casa, no lar, né? Uma visão bíblica, né? Das questões do mundo, né? Um ponto de vista diferente do que eles estão acostumados a ver na escola. Eu acho que isso aí é um norte para eles, assim, né? Para eles verem, até mesmo assim, com pais, né? Às vezes pais divorciados, né? Pais que têm algumas atitudes, não que a gente seja perfeito, não é isso, mas uma linha de pensamento cristão, né? Eu acho que faz toda a diferença, porque questões assim tem amigos deles que já estão querendo embaladas, festas, o cigarro eletrônico, né? Então tem muita coisa envolvida, né? Então a gente precisa estar envolvido eles precisam se envolver também com outros adolescentes também, que pais também tenham a mesma, né? Fechar mesmo, infelizmente, assim, é isso que a gente precisa fazer, né? Tentar blindar da melhor forma, para que esse acesso que eles têm à informação externa, quando chegar até eles, para que eles saibam, né, até aonde podem ir, né, ou até onde não podem ir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tem essa questão do Murilo ter passado por quando ele era pequeno, né, esse momento de opressão espiritual. Esse momento de opressão, ele lembra daquilo. E isso traz para ele um temor, né? Uhum. E eles me veem também essa transformação, porque eles lembram dessas questões de eu chegando alcoolizado em casa. Eles falam alguma coisa? Falam, eles que eles lembram, falam? né? Quando eu, às vezes, pego uma Heineken zero, né, uma cerveja zero, assim, o Vinícius, ele é muito preocupado, assim. Ele é muito, pai, você tá bebendo? Aí depois que ele vai ver que é sem álcool, né? Às vezes eu pego uma tônica, coloco ali um limão, um hortelão, um negócio assim com gelo, parece um drink, né? Mas você tá bebendo? Eu falo, não, é uma tônica. Então, assim, Álcool nunca mais, né? nunca mais, não. Graças a Deus. E o melhor de tudo é que eles conseguiram ver essa transformação que Deus fez na nossa família, né? Isso é um testemunho deles também, que eles Sim. tiveram isso dentro de casa. Isso é muito importante porque as crianças percebem, e aí elas já têm o conhecimento de que existe uma batalha espiritual Sim. Sim, e que a gente precisa se apegar a Deus, né? sim. Sim. Para viver nesse mundo que A nossa noite, antigamente, era muito conturbada. Era muito conturbada, assim. Um acordava a casa inteira. A gente falou muito do Murilo, mas o Vinícius também. Ele levantava muito à noite, saía andando. Não fazia o auê que o Murilo fazia, mas também o Vinícius, ele tinha, na verdade, um sono, muitas vezes, assim, um pouco perturbado também, né? Então, e eles sabem disso, eles lembram, né? A única que não passou muito por isso foi a Letícia, mas os dois meninos, a casa de madrugada, os vizinhos deviam falar assim, é tudo doido, porque era uma gritaria, assim, que vocês não fazem ideia. Então eles têm isso na memória, sabe? Então isso aí eu tenho certeza que... E agora não tem mais isso. Não. que a batalha Graças a espirtual Deus. foi vencida Foi por vencida. Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos tirou do tremedal de lama, É isso aí. colocou os nossos pés numa rocha. É isso aí. Bom demais. Então, aproveitando esse gancho aí, vocês vão falar para casais agora, né? O nosso próximo quadro. Nosso primeiro quadro de Primeiro hoje, quadro, olha né? aí. O Dica de Casal. Olha, eu queria pedir para vocês, Maurício e Juliana, para deixar uma dica aí para os casais, mas pensando nessa transformação radical que vocês passaram, né? E de repente tem casais aí que estão presos ainda a algum tipo de vício. Como que eles podem se libertar e como que vocês podem deixar... Aí pode ficar à vontade, né? Pode ser o Maurício para os homens, a Juliana para as mulheres, ou uma dica conjunta, fique à vontade, por favor. Olha, na verdade, assim,
cada casal tem sua particularidade, assim, né? Cada casal tem as suas questões, mas uma coisa que é fundamental é buscar por Jesus Cristo, buscar a sabedoria nas Escrituras, pedir perdão para Deus, pedir perdão para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, né? Muitas vezes assim a gente se exalta, passa um pouco do ponto, mas o fundamental é a tal da metanoia, né? Aquela mudança de comportamento, né? Você não achar que você está sempre com a razão, baixar a bola, dar um passinho para trás, pedir desculpas e ajoelhar, orar, né? Deus em primeiro lugar, não tem como ser diferente. É isso aí. É orar, né, gente? Colocar Deus, dobrar o joelho, pedir direção para Deus, respirar fundo, não agir por impulso, né? E pensar que por trás, às vezes, de uma discussão boba pode gerar um problema grande e a gente tem uma família, né, a zelar. E é isso mesmo, porque muitas vezes começa com uma questãozinha boba, né? Se você acha que você tem que levar aquilo até o fim, né? Bater de frente, discutir. Orgulho, né? Porque basta uma fagulha para incendiar uma floresta, né? Então tem que ter cuidado com as pequenas coisas. Sim. Olha aí, gente, excelentes dicas aí do casal que hoje deixou esse testemunho. E agora, Michele? E o próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim, eles já estão nervosos, né? Já ficam tensos, preocupados, mas é o momento que a gente gosta, que momento romântico que tem que ter. A gente está falando para casais aí, né? E corações na tela aí, no chat você clica aí no coraçãozinho que tem aí do lado. E por que o Maurício ainda diz sim para Juliana e por que a Juliana ainda diz sim para o Maurício? Pode olhar para ela, olha só para ela. Faz de conta que a gente não tá aqui. Isso. E você vai falar por que você ainda diz sim para ela. Exatamente. Olha, a Juliana é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que não desiste, né? Não desistiu de mim. Graças a Deus aí, é uma mãe muito dedicada, uma esposa, uma parceira, né? Estamos aí junto, né, pro que der e vier. E é isso. Estamos seguindo o rumo aí. E eu digo sim porque... Quem sou eu, né? Para falar não para os planos de Deus. Deus tinha esse plano para nossa família, para o nosso casamento. E nossa família é linda. O Maurício é um paizão, poderia ser um pai melhor, sempre presente, sempre preocupado. E é isso. Nossa família é em primeiro lugar. Pronto. Se quiser, pode dar um beijinho. Olha aí, coisa boa. Eu ainda digo sim, sempre trazendo esse momento romântico, né? E a gente tem que ter, né? A gente incentiva isso aqui no programa, porque tem que ter. Seja romântico, né? O casamento são dois melhores amigos, mas também enfeitados com muito romance. E bom demais, né, Michele? É isso aí. A gente agora tá chegando no final. Né? Então a gente agradece, viu, Maurício? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Finais, por favor, deixa um recado aí pra turma. Se quiser mandar um beijo pros meninos também, fique à vontade aí. Sim, mandar lembranças aí, um beijão pro Murilo, pra Letícia, pro Vinícius, pra toda a nossa família, né? Sim. A gente falou muito falei da minha mãe, da minha irmã, né? Numa questão assim direcionada pra igreja, né? De uma forma geral, mas meu pai também foi peça fundamental, mesmo ele não sendo crente, né? Mas é uma pessoa temente a Deus também, né? Ele é católico, mas uma pessoa muito sensata, muito centrada. Ajudou muito vocês, né? Muito. Ajuda até hoje. Assim. Graças a Deus. Não é como Jesus Cristo, né? Que é a pedra fundamental. Pedra fundamental, mas ele ajuda. Não deixa de ser um exemplo, né? É um exemplo. Muito bom. Juliana, considerações finais. Sim, agradecer, né, a toda a família, minha mãe também, que sempre esteve junto, as crianças e nossos amigos do grupo de pastoreio, que estão sempre orando por nós. Olha aí, que coisa boa. E nos ajudando aí nas orações. E
toda a igreja, né? Bom demais. Muito bom. Então você viu hoje aqui um programa especial, que foi o testemunho de um milagre, e só um milagre mesmo, uma pessoa ser transformada pelo poder do Evangelho, como foi Maurício, e na verdade Juliana também. Toda a família, Toda a né? família transformada pelo poder de Deus. Amém. Amém. Bom demais ter vocês aqui. Maurício, a gente sempre pede para o sacerdote do lar, no final do programa, fazer uma oração. Você vai orar por nós e vai orar também por aqueles que nos assistem aí, para que Deus abençoe os nossos casamentos. Vamos orar? Vamos lá. Por favor. Senhor Deus, meu Pai querido e amado, meu Deus todo-poderoso, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com essas pessoas especiais, Pastor Vinícius e a Michele. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por toda a transformação nas nossas vidas. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa caminhada da igreja, caminhada do pastor, da sua família. E que o Senhor possa abençoar cada um que está nos assistindo hoje, cada família, Pai. Que cada pessoa possa perseverar nas suas lutas e que não desista, Pai. Entregue tudo na mão do Senhor, que com o Senhor somos mais do que vencedores, Pai. Amém. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.